últimos meses, centenas de estrangeiros passaram a viver no Brasil. Nem todos chegaram aqui de forma legal, com os documentos e autorizações previstos na legislação. Não são raros os casos em que a viagem inclui o pagamento a atravessadores, conhecidos como coiotes. Marcelo Magalhães esteve em Uruguaiana, cidade no extremo sul do país, que tem sido uma das portas de entrada para imigrantes clandestinos. Encontrar um estrangeiro em Uruguaiana, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, não é nada complicado. Que o diga seu Isis, que há 22 anos trabalha como taxista e faz ponto na rodoviária da cidade. Olha, passa de tudo que é italiano, americano, chinês, africano, árabe. Passa pela... Sabe que a rodoviária é um fluxo de bastante trânsito, né? De passageiros que embarcam e desembarcam. Foi o que nossa equipe também constatou depois de ficar pouco mais de 1 hora de plantão no terminal. Meu nome é Alain Gires. Alain veio de Camarões durante a Copa do Mundo. Com visto de turista, que tem validade de 3 meses e pode ser prorrogado por mais 3, ele disse que veio ao Brasil porque adora a gente daqui e pretende conhecer algumas regiões e cidades. Perguntei a ele o que estava fazendo em Uruguaiana. Ele disse que estava apenas de passagem, após retornar de uma viagem de Buenos Aires. Mas nem toda a entrada de estrangeiro no país acontece dessa forma, pela via legal. Muitas pessoas tentam ingressar no Brasil com documentos falsos. É o que a Polícia Federal tem constatado em operações cada vez mais recorrentes. Uma das ações mostrou que, normalmente, a irregularidade começa na Argentina. A Operação Coiote demonstrou isso, que os estrangeiros, eles passavam por lado argentino e apareciam novamente no lado brasileiro e aqui acabavam sendo presos em razão de não terem a documentação necessária para o ingresso no país. Nesse caso, as investigações terminaram com 7 pessoas denunciadas e condenadas pela Justiça Federal. São 5 brasileiros e 2 argentinos, que agiam como coiotes. As investigações da Polícia Federal foram fundamentais para a condenação dos integrantes da quadrilha. O trabalho incluiu escutas telefônicas que duraram cerca de 1 ano e ajudaram a polícia a entender como funcionava o esquema. Os estrangeiros eram recebidos aqui na estação rodoviária de Uruguaiana. Em seguida, os grupos eram levados para casas de parentes e até dos próprios coiotes. Nesse caso, houve flagrantes, houve um acompanhamento com monitoramento telefônico durante um largo período e as provas indicavam perfeitamente que o grupo mantinha contatos e o que era tratado. Porque uma das dificuldades para condenações nesse tipo de delito é caracterizar o delito. Porque o migrante, ele se considera, ele está em situação irregular, então ele teme dar qualquer informação sobre isso. No caso da Operação Coiote, as vítimas eram chineses, da província de Fujian, no sudoeste do país. O grupo seguiu da China até os Emirados Árabes. Depois foi de avião até São Paulo. O deslocamento da capital paulista até Uruguaiana foi feito de ônibus. A última etapa da viagem seria a Argentina. Pessoas comuns figuravam, como um elo entre os grupos estrangeiros que vinham em voos diferentes, em datas diferentes, mas eram encaminhados pelas mesmas pessoas. Nós temos esse problema em Uruguaiana porque aqui é uma zona de fronteira com a Argentina. E isso facilita muito a entrada dessas pessoas. E existem, nesse caso, uma quadrilha que promovia a entrada clandestina dessas pessoas, né? E essas pessoas, às vezes, até vêm em busca de trabalho ou de promessas que lhes são feitas a fim de uma melhora de vida. A Polícia Federal garante que tem fechado o cerco à ação dos coiotes. Um acordo entre Brasil e Argentina, firmado há mais de 1 década, prevê que os registros de migração devem ocorrer em Paso de los Libres. E a ordem é ser rigoroso na fiscalização realizada na fronteira. O controle do lado brasileiro faz com que o policial, atuando como policial, possa conferir, verificar
se aquele estrangeiro está com toda a documentação que o habilita a ingressar no Brasil. Além da entrada ilegal de estrangeiros, a região da fronteira com a Argentina, aqui no Rio Grande do Sul, tem sido usada para a prática de um outro tipo de crime, o tráfico internacional de pessoas. Nesse caso, as vítimas são menores, recrutadas para a prostituição. Segundo esse juiz, a realidade mostra que vítimas e criminosos têm histórias de vida bem parecidas. Assim como as vítimas tendem a ser pessoas de vulnerabilidade social, muita situação de miserabilidade, os agentes também costumam ser. As pessoas que fazem o tráfico de pessoas nessas regiões são de uma vulnerabilidade social grande e de uma miserabilidade grande. E é o ponto da fronteira que permite o tráfico de menores, porque não precisa passar por controles de um aeroporto. Isso é extremamente relevante. A pena para quem ocultar ou viabilizar a entrada ilegal de estrangeiros no Brasil pode chegar a mais de 3 anos de prisão. As pessoas realmente tendem a não acreditar que isso aconteça. E é um delito que, de um modo geral, ocorre sem qualquer violência no seu início. É por adesão da vítima. Então, o que é necessário, mais do que o combate ao delito, é a conscientização das pessoas, a informação. Isso existe e funciona assim. Não caia no conto.